Salve, sexto ano, tudo bem por aí? Galera, espero que todos estejam bem durante essa loucura pandêmica aí. E eu tô aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, uma aula sobre o Egito Antigo, beleza? Um pouquinho aí sobre o capítulo 6 da apostila de vocês de Avaré e 7 do pessoal de Botucatu. Galera, começando a falar sobre o Egito Antigo, a gente volta lá para sua origem, que se dá aproximadamente em 5.000 a.C. Uma das primeiras civilizações humanas, um dos primeiros agrupamentos humanos em forma de sociedade foi exatamente o Egito Antigo, lá, mais ou menos 5.000 a.C., no norte da África, ao longo do curso do Rio Nilo, certo? Galera, muita gente acredita que o reino egípcio, o Egito Antigo, ele se estendeu apenas na parte lá, onde hoje se encontra o país Egito, no extremo norte da África. Mas na realidade não. Se vocês olharem para esse mapa aí, vocês vão visualizar que o Egito Antigo, basicamente, ele pode ser dividido em dois. Baixo Egito, que é o local próximo lá ao nível do mar, por isso chamado de Baixo Egito, próximo do mar, e o Alto Egito, lá embaixo, onde, digamos que a nível em relação ao mar é bem mais alto da Terra, né? Nível continental é bem mais alto, certo? Então nós temos o Alto e o Baixo Egito, beleza? Basicamente, se vocês visualizarem esse mapa, vocês podem ver que o Egito Antigo ele se estende por todo o Rio Nilo, por toda a região do Rio Nilo, né? Então, onde esse Rio Nilo abrangia, onde ele ficava, se localizava, ficava também o reino egípcio, beleza? Basicamente, por que no Rio Nilo? Porque nós sabemos que as antigas civilizações elas viviam principalmente a partir da agricultura e do pastoreio. Ou seja, frente a isso era necessário que elas se localizassem próximos a rios ou ao mar, certo? Basicamente, o Rio Nilo ele propiciava nos períodos de cheia, aliás, a fertilização de todas essas terras, fazendo com que as terras se tornassem férteis e propícias à agricultura. Então, basicamente, é por causa do Rio Nilo que as sociedades poderiam sobreviver naquele local, uma vez que a região africana do norte da África ali é composta por deserto, principalmente pelo deserto do Saara, né, que pega grande parte do norte da África. Bem, os homens e as mulheres criaram várias técnicas para garantir o aproveitamento, como canais de irrigação, diques, barragens e tanques. Se a gente observar essa imagem aí, vocês vão ver alguns canais de irrigação entre as diferentes estruturas de agricultura aí, né, estruturas de plantio, que vai possibilitar exatamente o plantio desses alimentos nessa terra específica, certo? Então, era exatamente a construção humana que trazia a água do rio até um local desértico, né? E tornava esse local agora fértil para que pudesse ser aproveitado para a agricultura, beleza? Vamos lá. As características da sociedade egípcia são várias. Basicamente, é uma sociedade dividida em vários grupos, hierarquizada e com pouca mobilidade social. Ou seja, nós temos uma estrutura muito bem definida dessa sociedade e uma hierarquia sendo imposta a essa própria sociedade, sem muita mobilidade social. A gente vai falar sobre isso logo mesmo, beleza? O faraó era considerado a autoridade máxima e possuía auxiliares para a administração do reino, como sacerdotes e altos funcionários. Juntos, faraó, sacerdotes e altos funcionários formavam a elite do Egito Antigo, certo? Os escribas ocupavam um lugar de destaque também, pois tinham a função de registrar os principais fatos que ocorriam no reino. A grande maioria da população era composta por camponeses e a escravidão era uma prática comum no Antigo Egito. Aqui nós temos uma pirâmide social da hierarquia social desse Egito Antigo, certo? Acima nós temos os faraós, ou o faraó, junto com os nobres sacerdotes, soldados e escribas, basicamente compondo aí parte da elite desse Egito Antigo. Abaixo deles nós temos comerciantes, artesãos e camponeses, e por último, como base dessa estrutura social, nós temos os escravos, que era a base da economia egípcia, uma vez que grande parte das relações econômicas era feita exatamente pelos escravos, uma vez que eram eles quem construíam os grandes prédios, templos e pirâmides e assim por diante, certo? Economia. Quais são as principais atividades econômicas do Egito Antigo? Bem, agricultura, sobretudo, e o comércio, certo? O comércio é muito importante nesse contexto específico,
Porque o Egito vai se tornar grandioso a partir das atividades comerciais feitas por ele, certo? No período da inundação do Rio Nilo, os camponeses realizavam outras atividades diferentes, como o artesanato e o trabalho em obras públicas, uma vez que todo o local próximo ao rio ficava inundado, certo? Os artesãos fabricavam vários objetos, como joias, esculturas e pinturas, e produziam também o vidro, certo? Vale a gente lembrar que os egípcios foram um dos primeiros a realizar atividades mineradoras, ou seja, partir e, digamos que, utilizar esses minérios, seja ferro, seja diferentes tipos de metais, para produzir os seus objetos cotidianos, suas ferramentas, certo? E os escravizados trabalhavam nas minas, nessas minas que a gente acabou de citar, pedreiras e construção de grandes prédios, como os templos e pirâmides que a gente já citou. Pirâmides como essas aí, beleza? Vamos para a religião. Religião egípcia. Como que era, como que se dava essa religião egípcia? Basicamente é uma religião mitológica, onde os mitos ocupam um papel de destaque nas crenças religiosas. Como, por exemplo, o mito de Osíris e o tribunal de julgamento. Quando uma pessoa morresse, basicamente ela era julgada por Osíris em um tribunal, em que seria colocado o coração e uma pena em uma balança de julgamento, em que, se o coração pesasse mais que a pena, essa pessoa não seria salva. Mas se o coração fosse mais leve que uma pena, aí sim a pessoa teria vida eterna e salvação, certo? Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus, Deus Horus encarnado. Por isso, a política egípcia nós demos o nome de teocracia, ou teocracia, que é o governo ou poder centralizado nas mãos de Deus ou de uma figura divina, que no caso aqui é o faraó. Ou seja, a centralização do poder nas mãos do faraó, ela é explicada a partir da religião egípcia, beleza? Quais as características dessa religião? Primeiro, politeísmo, nós temos a crença em vários deuses distintos, o antropomorfismo, que são deuses com características humanas, junto ao zoomorfismo, que são deuses com formas de animais, e a união desses dois, que é o antropozoomorfismo, que são os deuses com formas humanas e de animais, como nós vemos aí do nosso lado o Anubis, certo? Nessa figurinha aí. Além disso, nós tínhamos a criação de templos e a realização de cultos aos deuses, ou seja, basicamente, grande parte das atividades econômicas do Egito Antigo eram para a religião, eram, digamos que, centralizada na religião, e a riqueza do Egito Antigo se encontrava exatamente nesses grandiosos templos ou pirâmides e nas próprias realizações de cultos, certo? A mumificação era uma prática muito comum durante o Egito Antigo, né? E nós conhecemos ela exatamente a partir da civilização egípcia. Bem, o objetivo dessa mumificação era garantir a preservação do corpo do morto, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Esse processo trouxe contribuições gigantescas para a humanidade, como, por exemplo, o desenvolvimento e prática da medicina e da matemática, beleza? Se não fosse os egípcios lá atrás, provavelmente a nossa medicina não teria sido ou não seria tão evoluída, ou tão avançada, tão desenvolvida como é hoje, certo? Basicamente, o conhecimento do corpo humano se dá através da medicina e exatamente por causa da mumificação, os egípcios desenvolveram essa medicina, beleza? E nós temos uma imagem aí de algumas múmias encontradas nos interiores das catacumbas. Galera, por enquanto é isso. A gente aprofunda nas próximas aulas aí. Beijo no coração de vocês e até logo mais.